Tua presença, Pai, clamando pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que esteja em nosso meio nessa noite, Pai. Venha fazer o Teu agir, Senhor. Venha cumprir, Pai, aquilo que o Senhor deseja para este culto nessa noite, meu Pai. Guarda, Senhor, todas as pessoas que aqui estão de todo mal, Senhor. Protege a família de cada pessoa que aqui está, Senhor. Guarda a vida financeira, Pai, a saúde, Pai, a vida espiritual de cada um, Senhor. Olha pelas pessoas que estão vindo para cá ainda, meu Pai. Oh, meu Senhor, põe Teus anjos acampados ao redor dessa clínica, Pai. Cobre ela com o sangue do Cordeiro, Senhor. E todos os levantes que o inimigo tenta, Pai, contra ela, contra nossas vidas, Senhor, contra a Tua obra, contra a Tua casa, Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos, Pai, que venha cuidar do Teu povo que aqui está nessa noite, Senhor. Te agradecendo por tudo que o Senhor já fez por nós e tudo que ainda há de fazer, Senhor. No santo nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vou trazer uma palavra bastante conhecida de vocês, que está lá no livro de Gênesis, Gênesis 3. É uma conversa. É uma conversa entre uma mulher e uma cobra, uma serpente. Eita, papai! Oh, glória a Deus! Oh, meu pai! Deus maravilhoso! Aleluia! A serpente astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse a esta mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, senão, e nem tocareis, para que não morrais. Amém? Eita glória, palavra conhecida. Serpente falando ali com Eva, serpente ali atentando contra a vida ali já do povo de Deus, né, nos primeiros tempos, e falando do fruto proibido, né? Ela falou muito do fruto. Ela estava ao redor do fruto o tempo todo. Ela conversava com a serpente sobre o fruto. Ela chegou perto da árvore, ela olhou, ela avistou. Assim é com a gente. Muitas vezes o inimigo usa pessoas, situações para nos levar para perto do pecado. Ele quer nos desviar da nossa rota. E a gente sabe que é ruim, mas muitas vezes a gente ouve a pessoa falar de uma situação, ouve falar de uma outra pessoa, a gente vai em um lugar proibido, vai em um lugar onde um crente não cabe, mas a gente não faz nada. Assim era Eva, ela estava lá falando com uma pessoa do mal, uma serpente, estava falando de um fruto que Deus proibiu, mas ela estava lá. E chega um momento na vida ali da Eva que ela já não tinha mais como fugir disso, porque ela conviveu tanto, ela quis tanto, ela olhou tanto, que ela quis cometer aquele pecado, ela quis morder do fruto. Deus, aleluia. E assim é com a gente. De tanto a gente era assim, não só nós, mas muitas pessoas são assim. Ela convive no meio, ela vê um manjar, ela vê aquela situação, ela vê aquela coisa ruim, e a pessoa faz o quê? Vai lá e se delicia com aquele pecado. E não existe um pecado pequeno, um pecado grande, tudo é pecado em nossas vidas. E aí vem aquela frase: ah, não tem nada a ver. Deus, Não tem nada a aleluia. ver, é só uma coisinha assim, não vai mudar nada na minha vida. Mas lá no mundo espiritual, isso daí já, Meu Deus, acabou com você. Aleluia. Já te derrubou, o inimigo já te derrubou. Então não deixe, nessa noite eu peço, através aqui da minha boca, desse microfone, não deixe os manjares se atrapalhar do caminho do Senhor. Às vezes você vai falar assim: não tem nada a ver isso aqui, eu posso ir ali, eu vou estar lá no meio das rodas do escarnecedor, mas não vai acontecer nada comigo. Vai acontecer. Você é fraco, eu sou fraco, a gente não pode dar ousadia ao inimigo, que a gente cai, a gente é humano, a gente é falho. Então a gente fala: não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então o recado para essa noite é: se afaste da evidência do mal, se afaste do pecado, por menor que seja,
se afaste dele. Deus, Para que a gente possa seguir o nosso caminho. Amém? Vem, Rafa. Eita glória! Deus abençoe, irmão. A paz a todos. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. O espaço é pequeno, mas a casa está cheia. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo adorar a Deus com vocês. Agradecer a Angélica, minha amiga de muitos anos, pastor Eduardo. Muito feliz. Eu me sinto muito alegre quando estou com vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim. Muito obrigado de verdade. Se eu fosse Deus e vocês, né, sou muito grato de verdade. Amém? Muito obrigado a todos que estão aqui. Né? A gente tem um único objetivo de estar aqui. Puder aumentar um pouquinho para mim? Só um pouquinho, de nada. A gente tem um único objetivo de estar aqui. É adorar a Deus. O que é interessante, pastor Eduardo, que Deus não se preocupa com o ambiente, com o lugar. Ele não se preocupa com quantidade de pessoas. Ele se preocupa com a qualidade de Deus. Deus, ele tem interesse na sua alma e no seu coração. Nesse lugar aqui, Deus não tem interesse em conta cheia, em bom carro, em uma boa casa, uma boa roupa. Não, está longe disso. Aqui se chama hospital espiritual. Aqui é onde você encontra o remédio que você não acha na farmácia. Aqui é onde você cura a sua alma. Eu duvido, desafio a cada um de vocês ir numa farmácia e falar assim: eu quero um remédio para curar a minha alma. Eu quero um remédio para curar a depressão. Os comprimidos que a gente toma são para só deixar a gente um pouco lesado, esquecer um pouco da situação. Porque se você para de tomar, volta tudo de novo, não é verdade? Então isso não é cura. Quem pode curar a alma, quem pode curar o seu coração e o interior é só Deus. Então essa noite abra o seu coração para Ele. Conversa com Ele, porque é no lugar que às vezes você menos espera que o milagre vem. Amém? Vamos adorar a Deus? Bota pra cá. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esse louvor é uma oração. Esse louvor é uma oração. Feche seus olhos e ouça. Escute. Senhor, mais uma vez estou aqui. Quantos defeitos há em mim, não é verdade? Quantas falhas e quantas transgressões. Escute, Senhor, estou no monte da oração. Quantos defeitos e até solidão. E eu não mereço nem falar contigo, Senhor, mas mesmo assim, cheio de falhas e de defeitos, eu prefiro estar aqui contigo, Senhor, mas mesmo assim, eu tinha tudo para ficar no mundo, mas eu prefiro estar aqui, te adorando, te dando glórias, mas mesmo assim, mesmo fraco, quase depressivo, eu prefiro estar aqui contigo, Senhor, mas mesmo assim, cheio de defeitos, eu prefiro só te adorar, eu vou te adorar, mesmo só chorando, mesmo sem palavras,
ouvir. Por causa do teu glória, Deus te ouviu, filho. Por causa dessa lágrima, Ele te ouviu. Por causa das mãos levantadas, Deus te ouviu. Mesmo só chorando, mesmo sem palavras, mesmo angustiado, eu prefiro só te que prefere só adorar Ele. Mesmo na angústia, adora Ele. Mesmo na tristeza, adora Ele. Ele é o salvador da sua alma. A importância da gente na terra é ser salvo. A importância da gente na terra é adorar Ele de corpo e alma, para que amanhã que cantamos santo, santo para sempre. Isso é o que importa. Se você acredita nisso, aplaude Ele bem forte. Oh, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Meu Deus. Se aqui na terra é lindo, imagine quando a gente chegar no céu. Só para poder. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aqui é só um ensaio. Aqui é só um ensaio que dá por vir. A gente vai morar no céu eternamente. Só quem acredita. Eu não sei andar sozinho com minhas forças. Eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti. Preciso ser ajudado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com a tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar bem no céu, no céu, no céu. O hino da vitória nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, no céu, nós vamos cantar o hino da vitória. Só quem acredita nesse toque, só quem acredita que esse toque da trombeta está chegando. Poucos falam disso, mas Jesus está às portas e bate. E quando a gente chegar no céu, olha aí como vai ser. Presta atenção aí. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima da subir, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me servir. E quando eu
igreja? Amém. Ficamos de pé, amados, em nome de Jesus, nesse momento. Deus está aqui, em bênção para Deus possa abençoar cada um dos nossos amados irmãos. Temos a certeza que a presença de Deus ela é notória nesta casa. Se você veio para adorar a Deus, aqui é o lugar aonde você pode adorar, porque a adoração é dessa forma, né? Em espírito, em verdade, né? É em dias como esse que Deus prepara para nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Levante suas mãos, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos, Pai, reunidos na Tua presença. Ó Deus, que quando se fala reunidos, nós também, Senhor, falamos em unidos. Ó Deus, porque, Pai, nós adoramos ao Senhor em unidade. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor muito se agrada. Ó Deus querido, e aqui, Senhor, nós estamos em unidade e te adorando. Ó Deus, te glorificando e te exaltando. Ó Deus querido, colocamos, Senhor, todas as nossas situações, problemas diante de Ti. Ó Senhor, porque aqui, Pai, é um lugar de adoração, glorificação ao Teu santo e glorioso nome. Ó Deus querido, o Senhor passa em revista, Deus, a cada um de nós nessa noite. Ó Deus, porque o Senhor conhece o profundo dos corações. Ó Deus, o Senhor conhece nós. Ó Deus, a Sua palavra diz, Senhor, ela afirma que antes de nós professarmos qualquer palavra dos nossos lábios, o Senhor já sabe. O Senhor já contempla cada palavra a qual nós temos em nosso coração. Ó Deus, por isso, Pai, aqui está a Sua igreja. Aqui está, Senhor, os Teus servos te adorando, te glorificando. E nós já podemos sentir, Pai, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua benignidade em nosso meio. Ó Senhor, essa casa nós sentimos a Tua glória. Ó Deus, nessa casa nós sentimos o Teu poder nessa casa, porque nessa casa a unidade, a glorificação, a exaltação ao único, aquele que é o único que merece a toda a honra e a toda a glória nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido e por mais uma terça-feira de bênção, uma terça-feira abençoada, juntamente com o Teu povo, te glorificando e recebendo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, na instrumentalidade do Teu servo pastor, que vai logo mais estar trazendo a poderosa palavra da Tua parte. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé que a gente já vai orar aqui pelo pastor. Estenda suas mãos para cá. Amém. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença. Meu Pai, apresentando aqui a vida do pastor Naldinho, Senhor. Meu Pai, nós te pedimos nesse momento que guarda a vida dele, a família dele, as finanças dele, a saúde dele, Senhor. Meu Pai, olha as mãos poderosas nós já sobre ele também nessa noite, Pai, e usa ele, Pai, de maneira especial para falar com o Teu povo, Pai, que venha uma palavra abençoada direto do Teu povo, Pai, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Muito feliz de poder voltar aqui. Angélica, Deus abençoe. Pastor Eduardo. Eu cheguei de viagem há poucos dias. Foi um período de muita bênção, muitas almas que o reino ganha para a glória de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 17. Se o profeta puder me ajudar aqui no teclado, tá? Dá essa moral para nós aí. Hoje de manhã, eu tive um período de mesa com o Rafael. E esse período, ele aconteceu muitas vezes. Para quem não sabe, o Rafael, ele passou um período de 6 meses internado lá na clínica. Para quem não sabe, eu trabalho com dependente químico há 31 anos. E eu moro dentro da clínica. Muitos drogados, aos olhos de muitas pessoas, mas aos olhos do Senhor são almas preciosas. Há 18 anos eu moro dentro da clínica com a minha família.
Quando alguém me chama de louco, eu falo louco. Louco é a minha mulher, que enfrenta tudo isso comigo, dando glória a Deus. Loucos são os meus filhos, cresceram dentro da clínica. Tinha dias que eu procurava, pastor Eduardo, dos meus filhos, 10 horas da noite, nega, cadê os meninos? Não sei. Eles estavam dentro da tranca, junto com os internos, comendo pipoca e assistindo filme. E dormiam lá. Tranca era o lugar onde ficavam os brabão, os que a gente ia buscar amarrado na corda, que não queria ser internado. Chegava lá na clínica, vou matar todo mundo, vou matar meu pai, vou matar minha mãe. Hoje a maioria são pastores, evangelistas, missionários. Então esse é o nosso chamado de 31 anos, cuidar de pessoas perdidas. Amém, irmão? Amém. E hoje eu tive um período de mesa com o Rafael, e o que eu vou ministrar nessa noite está dentro da nossa conversa de manhã, do nosso bate-papo de manhã. Eu estou no Evangelho há 31 anos. Eu nunca tive um momento de mesa na época do meu pastor. Nunca tive um momento de mesa com um líder. E é muito importante isso. Muito importante. Eu sempre, quando eu posso, eu procuro ter um momento de mesa com a minha equipe, com os meus obreiros. Eu sou pastor há 25 anos da mesma igreja. Da mesma igreja. Nós temos lá um grupo grande de líderes. E sempre procuramos sentar, conversar, orientar. Isso é muito importante. 1 Pedro, capítulo de 1 Reis, capítulo de número 17, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Aleluia, Deus. Que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos, que ali te sustentem. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante de um texto bastante conhecido. Eu já li algumas centenas de vezes. E a Bíblia vai relatar a história de um homem chamado Acabe. Eu acredito que a grande maioria que conheça um pouco da história desse homem, desse rei. Quem foi Acabe? Quem foi o pai de Acabe? Da onde saiu esse camarada? Acabe era filho de Onri, e Onri foi um dos reis em Israel. E a Bíblia diz que ele reina num período conturbado. E a Bíblia vai nos relatar que Onri teve a oportunidade de reinar. Deus deu a ele essa oportunidade, porém, o mesmo saiu fora da ordem cronológica de Deus. Após alguns anos reinando, ele se perde no meio do caminho. E a Bíblia diz que em meio a esse caminho, ele faz uma aliança com outro rei chamado Etibaal. Ele já era rei em Israel, mas ele faz aliança com outro rei. Fazer alianças é algo muito precioso, porém, você precisa analisar com quem você está fazendo aliança. Etibaal era um rei adorador de Baal, pai de Jezabel. Eles, numa conversa, fizeram uma aliança, ou seja,
Etibaal entrega sua filha para Acabe, filho de Omri. O propósito dessa aliança não era a nível de reino. O propósito dessa aliança era a nível político. O propósito deles era se fortalecer politicamente. Infelizmente, nós estamos vivendo em um período onde as pessoas só fazem se eles tiverem. Na vida, existem pessoas que vivem da obra e existem pessoas que vivem para a obra. Aqueles que vivem para a obra é independente da circunstância, é independente da condição, é independente se vai ter oferta ou não, é independente se vai ter sapato para colocar no pé ou não, é independente se vai ter um terno novo para vestir ou não. Agora, aquele que vive da obra, ele só faz se tiver. Se não tiver, eu não vou. Se não pagar, eu não faço. Se não pagar, eu não canto. Se não pagar, eu não prego. E a Bíblia diz que o propósito da aliança era por interesse financeiro, fortalecer os dois reinos politicamente. Quais são as nossas intenções quando falamos do reino de Deus? Em Mateus 6,33 a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós, seres humanos mortais, temos atropelado tudo e buscamos primeiro as coisas. E se der, o reino. Se der, nós pregamos. Se der, eu vou no culto. Se der, eu oro. Se der, eu leio a Bíblia. Se der, eu estudo. Se der, eu jejuo. Se der. A Bíblia diz que eles formaram uma aliança. Mas como fazer uma aliança como essa? Um adorador de Baal com aquele que adorava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na vida é importante você fazer alianças. Essa conexão é muito importante, mas com alguém que ande na mesma visão que você anda. Alguém que prega o que você prega, alguém que vive o que você vive. Pois a Bíblia diz que duas pessoas, elas não podem andarem juntas se não estiverem de acordo. Você vai se casar com quem você escolheu se casar. Ah, estou namorando, pastor, vou me casar. Existe um processo: namoro, noivado e casamento. É um processo. Ou seja, para você poder conhecer com quem você vai escolher viver eternamente. Pastor, hoje ele é descabeçado, mas depois de casar vai melhorar. Eu pensava assim também. Eu no crime a minha vida inteira. Fui adotado como quando criança pelo crime. Minha esposa engravidou, tinha 18 anos. Eu vou casar, porque se eu casar eu vou mudar de vida. Eu piorei. Só que é muito sério. A Bíblia diz, amados, que um promete a mão dos filhos para o outro. E eles assim fizeram. A Bíblia diz que honra e morre. E ele conseguiu ser o pior rei, pior do que todos os que o antecedeu. Se ele foi o pior, Acabe, vendo tudo aquilo que era o filho e o herdeiro do trono, ele deveria fazer diferente, sim ou não? Tem camarada que o pai e a mãe não foi um bom exemplo. E ao invés dele ter uma vida íntegra, para mudar a história e o nome da família, ele procura ainda fazer pior. Eu cresci num lar onde meu pai era alcoólatra. Finais de semana era sexta, sábado e domingo, cachaça e forró. Eu com 6 anos de idade, 7 anos, tinha que ficar acordado a madrugada inteira tocando triângulo pro meu pai. E ele falava assim, quando não aguentava mais sair do sofá bêbado: acenda um cigarro pro pai. Eu comecei a fumar com 7 anos de idade. Ó, faz uma caipirinha pro pai. E eu experimentava, tomava. E quantas vezes eu, criança, minha mãe não me levou pra cama bêbado. E eu cresci num bairro onde as pessoas falavam: ali mora o cachaceiro Josias. Ali mora uma família onde tem brigas constantes. Meu pai dava tiro dentro de casa,
Jesus chegou na minha vida, eu disse: Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu vou mudar essa visão dos vizinhos em relação à minha casa, à minha família. E hoje a nossa casa é uma casa de honra. No livro de Timóteo, eu preguei esses dias, a Bíblia diz que dentro de uma casa há vasos de honra e vasos de desonra, há vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro. Quem é você dentro da tua casa? Você é um vaso de honra ou um vaso de desonra? Às vezes procuramos ser vasos de honra fora, mas dentro de casa não há honra nenhuma naquilo que você faz, nas tuas atitudes, no teu testemunho de vida. A Bíblia diz que Omri conseguiu ser o pior rei. Ele teve a oportunidade de fazer um reinado incontestável, mas ele procurou ser o pior. Ele entrega a mão do seu filho, criado debaixo dos princípios de Deus. Ele entrega para uma família que adorava Baal. Baal, na época, era conhecido como Deus da fertilidade. E a Bíblia diz que então Jezabel vem morar em Israel. Acabe, quando assume o reino, o propósito de Deus era que ele fizesse diferente do que fez o pai. O propósito de Deus era que Acabe fizesse o que fez o rei Ezequias. Ezequias, quando assume o reinado, o que ele faz? Destrói os altares de Baal, reúne o povo e diz: a partir de hoje vocês vão ter que adorar o meu Deus. Mas Acabe, quando assume o reinado, ele coloca na mente dele que quem havia o colocado no trono foi o povo, mas quem havia o colocado foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem fez com você foi Deus. Quem tem prosperado a tua vida foi Deus. E quando você se esquecer disso, tudo vai acabar. A porta vai fechar, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Porta que ele abre, ninguém fecha. Ele permitiu que o povo continuasse na idolatria, na fornicação, na mentira, no adultério. Ele permitiu. Era para ele ter freado tudo aquilo que o pai liberou. Era para ele ter puxado a rédea, mas ele afrouxou ainda mais. Para completar, Acabe edifica um altar de Baal em Israel. Só que é sério, irmão. Aí ele começa a mexer com quem ele não deveria. Israel estava comendo e bebendo. Israel estava prosperando. Aí Deus falou: vou fechar a torneira. Eu vou mostrar para esse trouxa quem é que manda no céu e na terra. Aí a Bíblia diz que Deus vai lá em Gileade e chama um profeta chamado Elias, um homem esquisito. A Bíblia diz que Elias, ele se vestia com uma capa feita com a pele de camelo. Não poderia ser uma pele de boi, de vaca, de carneiro. Por que pele de camelo? E um cinturão de couro para poder ajustar aquela capa no seu corpo. Era considerado um homem esquisito, de aspecto estranho. E o interessante é que você não vai encontrar na Bíblia a genealogia de Elias. Elias tinha pai, Elias tinha mãe, Elias tinha parentes, mas você não vai encontrar na Bíblia a genealogia de Elias. Queridos, hoje, no mundo que nós vivemos, o sobrenome, ele se destaca mais do que o nome. Porque nome tem muitos iguais. Quantas Marias tem no planeta? Quantos Josés tem no planeta? Eu estava voltando agora dos Estados Unidos e me pararam na imigração, porque constou um nome semelhante ao meu que estava com problemas: Reginaldo Pereira da Silva. Aí depois pegaram o nome do meu pai, da minha mãe, o meu RG, e viram que não tinha nada a ver, mas era semelhante. Agora, o sobrenome é o que destaca. Quando você mora numa cidade ou num bairro, tem famílias que são destacadas pelo sobrenome. Hoje, se eu falar família Bolsonaro, você já sabe quem é. Sim ou não? Sim. Família Trump.
caminhar 50 quilômetros no deserto, com um sol de 50 graus, durante 50 quilômetros carregando 200 quilos, sem precisar parar para comer ou beber, pelo fato de ser um animal ruminante. E Elias era um homem resistente, resistente às lutas, às batalhas, e mesmo assim, ele teve momentos na vida em que ele pensou na morte. Deus, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Isso quando ele estava sendo perseguido por Jezabel. Com a pele do camelo, os filhos de Israel faziam tendas no deserto. Por quê? Porque a pele do camelo é tão resistente que ela consegue segurar o raio ultravioleta do sol, que causa câncer de pele. Como a pele do camelo se fazia tendas, então a pele do camelo simboliza cobertura. Tenda simboliza cobertura. Ou seja, Elias sempre andou debaixo da cobertura do Altíssimo. E ele entendeu que ele não poderia sair de lá. Com a pele do camelo, na ocasião, se fazia escudos. A pele do camelo, Angélica, pastor, era tão resistente que ela suportava o golpe de uma faca, o golpe de uma espada ou o golpe de uma lança. Então Elias entendeu que o Senhor era o escudo dele e o guardaria em todas as pelejas. Por isso ele se vestia com uma capa feita da pele do camelo. Aí a Bíblia diz que Deus chama Elias e disse: Elias, vai lá e profetiza a seca no reinado de Acabe. Eu vou mostrar para esse idiota quem é que manda no céu e na terra. Israel estava comendo, bebendo e agradecendo ao Deus de Baal. Se tem uma coisa que o meu Deus não faz, é dividir a glória dele com alguém. Toda a honra e toda a glória é dele. A quem você tem atribuído tudo aquilo que você se tornou, a quem você tem atribuído a comida posta na mesa todos os dias, a quem você tem atribuído a saúde que ele tem lhe dado, a quem você tem atribuído o trabalho que você tem, a quem você tem atribuído. Ei, a Bíblia diz, amados, que Deus então orienta Elias, e Deus sabia quem ele estava chamando, porque não era qualquer um que ia ter coragem de meter o dedo de profeta no nariz de Acabe e falar: assim diz o Senhor. Ele profetizou. Quando Acabe ouviu o Elias profetizar no nome do Senhor, as pernas devem ter tremido. Mas mesmo assim, a arrogância dele, a prepotência dele, não o deixaram se humilhar, porque ele poderia se humilhar, sim ou não? O profeta, vou destruir o altar de Baal, eu quero me reconciliar com Deus de Israel. Ele sabia, porque quando falava sobre Elias, já sabia que era um doidão, que se vestia de maneira extravagante, porque as vestes de Elias, de longe, já o denunciava quem estava vindo. Quando viram, ia o profeta Elias. Elias, ele era conhecido como o eremita do deserto, aquele que vivia afastado, aquele que vivia distante das pessoas, do convívio comum, diário. A Bíblia diz, amados, que quando ele profetiza a seca, que ele pensou que o ministério dele ia explodir, profetizou seca, o céu secou. Imagina, agora eu vou pregar nos maiores congressos, agora chegou a minha vez, agora eu vou voar alto. Deus falou: Elias, pois não, Senhor. Ô rapazinho, ó, vira-te para o Oriente que fica no deserto, vai lá para a torrente de Querite, esconde-te lá. Tem pessoas que querem voar quando é para estar escondida. Tem gente que quer estar escondido quando é para voar. Isso aqui é muito sério. Deus disse: Elias, vai para a torrente de Querite que fica no deserto. Torrente de Querite é um riacho que só existe em época de chuva e fica no deserto.
Peraí, ele mesmo profetizou que não ia chover, até segundo as suas palavras. E como ir para o deserto, para a torrente de Querite, que só existe em época de chuva? Tem que confiar muito no Deus que mandou, sim ou não? Uma coisa que o crente precisa entender é que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Deus disse: tu vai beber da torrente de Querite, e ó, eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Elias não chegou na torrente de Querite para depois Deus enchê-la e depois mandar os corvos com pães e carne. Quando ele chegou lá, já tinha água na torrente e a mesa já estava posta. Sabe por quê? Porque no esconderijo de Deus tem mantimento, no esconderijo de Deus tem suprimento, no esconderijo de Deus tem água, no esconderijo de Deus Ele te guarda e ninguém te acha. No esconderijo de Deus tem socorro. Eu posso abrir aspas aqui para você entender melhor? Posso? Adão pecou. Deus desce no Éden para fazer o devocional diário com ele. E aí a Bíblia diz que Deus não encontra Adão. Adão sente a presença de Deus, mas Deus não sentiu a presença de Adão. E Deus começa a andar e perguntar: Adão, aonde tu estás? Deus não perguntou como tu estás, aonde tu estás. Deus sabia como ele estava. Deus sabia, mas Deus queria saber aonde ele estava. Após comer o fruto, como foi lido aqui no início, ele descobre que estava nu, porque quando comeu o fruto os olhos se abriram. E ele tenta se esconder de Deus. Ele ouviu Deus, sentiu Deus e tenta se esconder de Deus. O homem, quando anda no pecado, ele tenta se esconder de Deus. Ele tenta se esconder dos irmãos. Ele tenta não encontrar quem vai confrontá-lo. Mas quando o homem está em Deus, ele está escondido na única rocha verdadeira. Deus falou: Elias, esconde-te lá. E quando Deus te esconde, o inimigo não te acha. E no esconderijo de Deus não vai te faltar nada. No esconderijo de Deus tem prosperidade. E o que é prosperidade, pastor? A ausência de necessidade. A Bíblia diz, amados, que ele vai para a torrente de Querite. Deus falou que seria um esconderijo. Você consegue imaginar quantas pessoas que no decorrer do caminho perguntaram para ele: para onde o profeta está indo? Estou indo para um esconderijo. Aonde? Não tem endereço. Estou indo. O nosso maior problema é que nós queremos comentar muitas coisas que é para ficar entre nós e o céu. O nosso maior problema é que nós abrimos muito a boca conversando com pessoas que eles querem até te ver bem, mas não querem te ver melhor do que eles. Se ele tivesse contado para alguém para onde ele iria, ele seria encontrado e morto por Jezabel. Porque a partir daquele dia os céus se secaram. Se não há chuva, a terra não pode produzir. Animais começaram a morrer, pessoas começaram a morrer, uma crise econômica veio para o reinado de Acabe, porque Acabe sai fora também da ordem cronológica de Deus. A Bíblia diz, amados, que Acabe, ele conseguiu ser pior do que o pai, e todos os reis que o antecederam. A Bíblia diz que Elias vai para a torrente do Querite, até que um belo dia ela se secou. E quando a torrente de Querite secou, Elias não entrou em crise. Diferente dessa geração, a porta de emprego fechou, vai logo para a macumba. Que Deus é esse que fechou a porta? Que Deus é esse que permitiu? E os meus filhos, e a minha casa, e a minha família? Irmão, é semelhante aos filhos de Israel, que quando chegaram na cidade de Refidim e não havia água potável, a Bíblia diz que eles quiseram matar Moisés e começaram a indagar Moisés dizendo: e aí, Moisés, você nos trouxe para cá para nos matar de fome e de sede? O
a minha casa, o meu dinheiro, a minha empresa, é tudo dele. Você é um mero administrador. Na hora que a torneira fechar, você não vai ter mais nada. Nada. Deus falou a Acabe: eu continuo no controle, ô idiota. Vou fechar a torneira do céu, não vai pingar mais nada, nem orvalho vai ter. Quero ver para onde tu vai. Não, o dinheiro adiantaria, a coroa do rei adiantaria, o sucesso do rei adiantaria alguma coisa? O céu ficou de bronze. Quando o céu está de bronze, irmão, macumba não vai abrir. Esquece! Dinheiro não vai abrir, fama não vai abrir, seguidor não vai abrir, não vai! É só ele que tem a chave do céu e mais ninguém. O céu ficou de bronze. Elias foi para a torrente de Querite. Chegando lá, eu creio que ele saca de uma caneca, bebe água limpa da torrente de Querite. Deus mandou uma nuvem para chover só na torrente de Querite. O reinado estava em crise, mas Elias no deserto estava bebendo água, comendo picanha de manhã e pão, e à tarde picanha com pão. Era picanha, irmão, não era carne de segunda, não. Não era pelanca, não. Era picanha, era o melhor. O mundo pode estar em crise. Se você estiver em Cristo, fazendo a vontade dele, nada vai te faltar. Não vai faltar alimento da tua mesa, não vai faltar dinheiro para pagar a conta de água, a prestação da casa, a prestação do carro. Não vai faltar, porque tudo é dele. A torrente de Querite secou. Quando Deus ele quer te levar para um outro nível, ele seca algumas torneiras. Sabe por quê? Porque se a torrente de Querite não se secasse, Elias tinha morrido lá. Tinha tudo aquilo que ele precisava, sim ou não? Ele tinha água, ele tinha pão e ele tinha carne. Enquanto no reinado inteiro não havia nada. Às vezes, para você não se acomodar, Deus fecha algumas torneiras. Aí você precisa entender que é para pular de fase. Glória a Deus. Deus quer te levar para outro nível. A torrente de Querite secou. Elias poderia ter desviado, sim ou não? Sim. Tem gente que quando a torneira fecha, ele desvia. Volta para a biqueira para cheirar cocaína velha. Vai para o boteco tomar corote velho. Vai para a roda dos escarnecedores. Elias orou: Senhor, e aí? É para ir para onde? Deus falou: vai para Sarepta, e lá tem uma viúva que vai te sustentar. Irmão, viúva não sustentava ninguém, viúva era sustentada. Elias poderia bater de frente com Deus, sim ou não? Sim. Ô Deus, tá doidão? Tá maluco? A viúva vai me sustentar? Viúva! Só que Elias entendeu: se no deserto, no período de estiagem, eu tive água, eu tive picanha e pão para comer, e os corvos trouxeram, imagina o que essa viúva não vai ter para mim. Eu creio que na mente de Elias, eu posso conjecturar, Elias pensou assim: essa mulher deve ser viúva de um rei, deve ter herdado um palácio, na casa dela deve ter ar-condicionado no quarto, deve ter Coca-Cola no frigobar, Sprite, deve ter bolo de chocolate, deve ter torta de morango. Lá deve ser da hora, ela deve ter dado muito dinheiro. Elias foi feliz, irmão. Imagina a mochilinha dele caminhando para Sarepta. Você sabe o significado do nome Sarepta no hebraico? O nome Sarepta no hebraico significa fundição. Fundição no Aurélio significa fábrica. Na cidade de Sarepta também não havia água e não havia comida. O povo lá estava em crise. Irmão, preste atenção. O problema não é o lugar. O problema são as pessoas. No meio do reinado de Acabe, no centro, aonde havia tudo, eles não tinham nada. Porque
Do que adianta você ter dinheiro se a terra não produzir comida para você comprar? Fala para mim. Porque naquela ocasião, o ouro da época chamava-se água. Sem água não teria comida. Era o ouro da ocasião. E ainda é. Porque pela água se faz guerra. Por comida se faz guerra. Houve um apagão de 3 dias na Europa. Eu tenho muitos amigos na Europa. Alguns me ligaram dizendo: pastor, está tendo guerra aqui por falta de água. As pessoas estão se degladiando, as pessoas estão saindo no braço, porque não conseguem comprar. Ninguém conseguia passar o cartão. Pessoas com milhões na conta e não conseguia passar o cartão no posto de gasolina para abastecer seu carro. Não conseguia comprar comida. Por quê? Porque não tinha como passar a maquininha. 3 dias de apagão. Presta atenção aqui. Deus orientou Elias para ir para a casa da viúva da cidade em Sarepta, aonde lá também havia uma crise muito séria. Elias foi confiando na palavra de Deus. Em quem você tem confiado? Se por tão pouco você reclama, murmura, porque o ser humano, isso é dado, tá? O ser humano reclama mais durante o dia do que ele agradece. Aí eu te pergunto, qual o motivo que eu tenho para reclamar? Se há 31 anos atrás eu estava debaixo do viaduto, pedindo esmola no farol, pesando 38 quilos, já era pai de 2 filhos, para fumar pedra no final da tarde. Eu tenho que reclamar do quê? Se há 31 anos atrás eu estava tomando etanol, álcool de posto de gasolina, combustível, porque não tinha cachaça, não tinha droga, eu tomava etanol. Eu tenho motivos para reclamar do quê? Fala para mim. Quem é você? Quem sou eu para você andar murmurando? Reclama da roupa que tem que lavar, reclama do carro que não é legal, reclama do sapato que não conseguiu comprar, reclama da conta bancária, reclama do trabalho que tem. Se Deus te tirasse tudo isso, você ia viver do quê? Está reclamando de limpar a casa? Deus vai te levar para limpar o viaduto. Está reclamando da roupa que você tem que lavar? Tu vai andar sem roupa. Está reclamando do carro que você tem? Vai andar de busão, vai andar de trem. Tem gente que está na fila do mercado com 3 carrinhos cheios para pagar e está murmurando porque a fila está demorando. Vai dando glória. Muitas pessoas que queriam estar no teu lugar para ficar ali 4 dias para conseguir pagar a compra, mas não tem dinheiro para comprar o leite. Elias foi para a torrente de Querite. Deus leva Elias para Sarepta. Quando Deus quer te elevar de fase, quando Deus quer te levar além, Ele fecha algumas torneiras. Se tem algumas torneiras fechadas na tua vida, pode ter certeza que coisa grande está chegando por aí. Se alguma porta fechou na tua vida, fique tranquilo que tem uma porta muito maior que Ele vai abrir para você. O céu age assim. Ele chega em Sarepta e ele se depara com a viúva na porta da cidade, porque era um lugar que passava muita gente. Porém, os que estavam passando estavam na mesma condição dela, sem dinheiro, sem comida e sem expectativa de vida. A Bíblia diz que ela estava apanhando cavacos de madeira. Sabe o que é cavaco de madeira, pastor Eduardo? Era resto de lenha queimada. Porque nem lenha na cidade boa tinha para queimar, para cozinhar. Aí quando ele encontra a viúva, Deus disse assim: ô Elias, é essa aqui. A Bíblia não diz, eu posso conjecturar. Eu creio que Elias pensou assim: ô Deus, eu acho que o senhor errou a viúva. O pé dela está suado, tudo rachado, cheio de cinza, o vestido está sujo. Oh Deus, eu acho que ela está pegando a lenha queimada. Não, essa daí não. Qual que é a viúva certa? Deus disse: Elias, é ela. Às vezes você acha que vai vir por um caminho e
disse: ó, eu sou o profeta Elias, Deus me mandou aqui em Sarepta. Ele disse que a senhora ia me sustentar. A Bíblia não diz, mas eu creio que ela pôs o pezinho ela pôs a mãozinha na cintura, bateu o pezinho no chão e disse: ô meu senhor, você está louco? Está maluco? A crise também está aqui. O senhor está vindo da onde, eu desavisar? Você está doido? Ninguém tem comida. Aqui não tem água, aqui não tem nada. Eu estou aqui apanhando lenha queimada para fazer a última refeição, para que eu e o meu filho coma e possa morrer em paz. Ei, ela já vinha há anos dosando a comida, porque o período de estiagem durou 3 anos e 6 meses. Ela já estava há muito tempo dosando a comida dentro de casa. Irmão, você sabe o que é isso? Você ter comida num período de seca, você ter alimento na tua casa num período de estiagem, ou você armazena muita comida, ou você vai ter que comer um pouquinho todo dia, tomar um golinho de água todo dia. Imagina, ela dava comida para o filho e o filho continuava com fome. Mãe, estou com fome. Filho, hoje já era, já foi a cota, só amanhã. Ô mãe, eu estou com sede. Ah, você já tomou um dedinho de água que nós combinamos. Imagina. Aí a Bíblia diz que era a última refeição. Aquela mulher estava sem esperança nenhuma, totalmente desesperançada, pastor Eduardo. Ela disse: ô meu amigo, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer hoje a última refeição, para que eu e meu filho comam e possa morrer em paz. Ei, talvez você entre aqui nessa condição: pastor, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais aonde buscar, eu estou desesperado, pastor, eu estou sem esperança. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele foi preso na sexta-feira, ele morreu no sábado, mas no domingo ele ressuscitou, para que você tenha esperança. A minha esperança é Ele, a tua esperança é Ele. Anda sobre cada saio, Ele. Eu acredito que quando ela começa a conversar com Elias, ela entra num choro grande. Eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu estou aqui desesperado, eu vou fazer a última refeição, não tem mais comida na cidade, não tem mais a quem recorrer, eu não tenho marido. Ele disse: minha senhora, vá para a tua casa, faça o bolo, ó, primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. Irmão, se fôssemos nós, com sinceridade, você ia fazer. O nome Elias significa cujo Deus é o Senhor. Deus estava falando para aquela senhora: calma dela, ó, me busca em primeiro lugar. Ó, eu sou o refúgio para a tua vida, eu sou o teu socorro mais presente nessa hora de angústia. Eu sou. Ela vai para casa, começa a preparar a massa, e com aquela palavra do profeta na mente. O nosso maior problema é que nós saímos de um culto como esse, e a mensagem que foi pregada amanhã você já não lembra mais. A oração não ficou na tua mente, e aí você esquece daquilo que Ele pode fazer, das promessas que Ele te fez. Oh! E ela cozinhando, preparando a massa, e o filho falando: mamãe, eu estou com fome, o primeiro pedaço vai ser meu, mamãe. E ela quer, imagina a cena. Ô mamãe, o primeiro pedaço vai ser meu. Mamãe, olha, eu quero bem quentinho, eu quero comer quente, mamãe. E ela fazendo o bolo. Quando ela termina, ela pega o bolo inteiro e começa a dar passos sentido a porta. Imagina o filho: mamãe, o que está acontecendo, mamãe? Ô mamãe, eu estou com fome, mamãe. Mamãe, eu quero comer. Imagina ela
filho, eu vou ter que levar para o profeta de Deus, porque assim disse o Senhor na boca do profeta, primeiro para ele e depois para nós. E ó, filho, o profeta disse que a farinha da nossa panela não vai acabar. Aleluia. E nem o azeite da botija, filho. Glória a Deus. Imagina você ter que educar o teu filho dentro desse conceito, porque na vida existe doutrinação. É o que as escolas estão tentando fazer com os nossos filhos, colocar na mente deles que Deus não existe. A escola ensina e os pais educam. Tem um ditado popular que diz que a educação começa onde? Em casa. E o que você tem ensinado para o teu filho? Que o teu Deus está acima de tudo, ou que o teu trabalho é mais importante do que o Deus que você serve? Que o teu Deus está acima de tudo, ou que a tua empresa é mais importante, o dólar é mais importante? Eu acabei de chegar de uma terra que vale mais o dólar do que o Deus que criou todas as coisas. As pessoas estão se perdendo pelo dólar, trabalham 24 horas pelo dólar, não tem vida, não consegue dar assistência para os filhos. Tem homem e mulher que não conseguem se encontrar dentro da própria casa há mais de um ano, porque o marido trabalha à noite, trabalha em 3 empregos, a mulher também, um entrando, outro saindo. Tem pai que não vê o filho há meses, porque o negócio é o dólar. Tem que ganhar dinheiro. Ei, para mim, em 10 anos Jesus volta. A igreja não tem mais 10 anos na casa. Eu não estou aqui pregando heresia, não estou falando dia, não estou falando data. Só estou dizendo que para mim, do jeito que está caminhando as coisas, no máximo em 10 anos ele volta. E tem gente fazendo planos para daqui 20 anos, 50 anos, esquece, irmão. Tem muito projeto teu que vai ficar no papel. Tem muito dinheiro que você ganhou que vai ficar por de Cristo. Esquece. Aquela senhora sai de casa, obedecendo a palavra. Ela não poderia falar: Senhor, eu vou dar um pedacinho para o meu filho. É o meu filho. Eu vou dar para o meu filho primeiro. Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Fala para mim. Ela leva para o profeta. Durante todo o período de estiagem, não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Aquela senhora semeou uma refeição e ela colheu durante 3 anos e 6 meses todos os dias. Na casa de ninguém tinha pão, na casa de ninguém tinha azeite, e na casa da viúva ela estava suprindo a necessidade da família. Na casa da viúva Deus estava no controle. Enquanto o povo estava emagrecendo e morrendo, ela estava engordando. Aleluia. É assim que Deus faz. Deus confunde os nossos inimigos. Enquanto eles estão na guerra, nós estamos na paz. Enquanto eles estão emagrecendo, nós estamos engordando. Enquanto eles estão desesperados em depressão, nós estamos dando glórias ao Deus que criou todas as coisas. Você crê nisso? Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Eu não sei de que maneira você veio para esse culto hoje, mas o nome desse culto hoje é provisão. O nome desse culto hoje é milagre. Glória a Deus. O nome desse culto hoje é esconderijo. Você está escondido. Amém. Porque Ele quer fazer com que você mude de fase. Glória a Deus. Essa mudança está muito próxima de chegar. Não se desespere, não se desvie, não saia da presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia! Oh, Oh! escute.
teu deserto aí já está chegando ao fim. Se prepare, pois um testemunho eu vou te dar. E alguém irá dizer: Deus é na tua vida. Pensaram até que você não ia conseguir. E ficar de longe, ele não vai conseguir. Mas quem me ver vai ver o que eu vou fazer. Se prepare, vai acontecer. Quem me ver vai ver o que eu vou fazer. Quem me ver vai contemplar tudo que eu vou te dar. Quem me ver vai ouvir o que eu disse pra ti. Quem me ver vai dizer: verdadeiramente Deus é com você. A promessa dele não morreu. A promessa dele está de pé. Ele é que dá a última palavra. Não desanime. Prossigam firmes e fortes, porque a sua solução vem do céu. Você acredita nisso? Então, glória a Deus aí. Olha aí. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer pra ti: esse teu deserto aí já está chegando ao fim. Se prepare, pois um testemunho eu vou te dar. E alguém irá dizer: Deus é na tua vida. Pensaram até que você não ia conseguir. E ficaram de longe, ele não vai conseguir. Mas quem viver vai ver o que eu vou fazer. Se prepare, vai acontecer. Quem viver vai ver o que eu vou fazer. Quem viver vai contemplar tudo que eu vou te dar. Quem viver vai ouvir o que eu. Quem viver vai dizer: verdadeiramente, levante suas mãos. Vou ver com vitória os meus filhos na igreja, tua família salvou. Quem viver vai ver. Vou ver com vitória e os filhos dos teus filhos, a bênção de Deus sobre você. Quem viver vai ver. Vou ver com vitória os teus filhos na igreja, tua família salvou. Quem viver vai ver. Vou ver com vitória e os filhos dos teus filhos, a bênção de Deus sobre você. Quem viver vai ver. Quem viver vai ver. Quem viver vai ver o que eu vou fazer. Quem viver vai contemplar tudo que eu vou te dar. Quem viver vai ouvir o que eu disse pra ti. Quem viver vai dizer: verdadeiramente Deus é com você. Quem viver vai ver. Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu não sei se eu contei da outra vez que eu estive aqui. Eu acho que eu contei, mas eu vou repetir. Em 2007, eu estava voltando do monte com alguns pastores e eu avistei um embrulho. Pode ser sentado por um minutinho? Eu avistei um embrulho numa calçada. Eu comecei a orar nesse monte em 94, o monte do João 23, muito famoso na década de 90. Nós chegávamos nesse monte, tinha 1.000, 2.000 pessoas orando. Vinha caravanas de muitos lugares. E voltando numa madrugada, eu avistei um embrulho grande numa calçada e pedi para o pastor parar o carro. Estávamos em 5. E quando eu desatei aquele laço vermelho, aquele embrulho amarrado num pano preto, havia uma obra de feitiçaria para matar uma família de orientais. Havia 42 nomes no papel. E nós começamos a orar. Era uma noite de lua cheia, ficou escura e começou a gotejar. Uma chuva tão grossa, tão pesada, que quando batia na pele doía. E ali nós começamos a orar, todo mundo arrepiado, e
passou uma viatura, mão para a cabeça. Imagina, 5 doidos, quase 6 horas da manhã, chutando cabeça de bode, galinha, vela, mão para a cabeça. O que vocês estão fazendo aqui? Ô meu senhor, nós estamos desfazendo uma obra de uma culparia. Eu sou um crente. Aí o outro falou assim, tudo doido, tudo maluco. Não sei se era desviado, sei que ele clamou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Quando ele viu, o negócio era feio. Pegou os nossos documentos e ali eu descobri que eu estava condenado a 18 anos de cadeia no processo de 1992. Eu me converti em 94. Eu disse, o senhor está enganado, eu não devo nada. Eu acabei de renovar minha habilitação no ponto aperto. Eu viajo o mundo inteiro, meu amigão. O senhor está enganado. O senhor vai ter que me acompanhar para a delegacia. Não me algemaram, entrei na viatura, os pastores foram atrás. Em 2005, a igreja cresceu muito em Osasco. Estávamos com quase 600 membros. E aí eu resolvi fechar as casas de recuperação. Eu senti de fechar as clínicas. E a prioridade de Deus na minha vida sempre foi esse ministério. Mas a igreja cresceu muito, eu já não conseguia mais viajar constantemente para a clínica. Já não conseguia mais dar a atenção que eu dava. As pessoas que eu coloquei lá não eram tão responsáveis. Falei, eu vou fechar, senão vou ter problema. Daí eu fui para a delegacia. Dessa delegacia eu fui para uma outra delegacia. Dessa outra delegacia eu fui para o CDB da Raposo Tavares. Detalhe, a intenção era eu ir para Presidente Venceslau, onde estava preso Marcola na época. Prisão de segurança máxima. Porque na década de 90, quando eu saí das ruas, eu era condenado em 74 anos de cadeia. E quando eu cheguei no CDB da Raposo Tavares, eu comecei a orar, perguntando a Deus, o que o senhor quer de mim aqui? Em nenhum momento eu reclamei, tá? Da comida ruim, do banho gelado e do colchão frio. Não reclamei. Eu sabia que havia um propósito e que ali era um esconderijo de Deus para me poder ir para uma outra fase que eu nem tinha noção. Porque a fase, o nível para onde Deus quer te levar, você não tem noção. Eu precisava passar por aquilo. Aí Deus falou comigo assim: faça a minha vontade, eu te tiro daqui. Deus, não estou em adultério, eu sou dizimista, marido de uma só mulher, eu prego a tua palavra desde 94, eu não trabalho para homem nenhum, eu faço só a tua obra, eu não estou fazendo a tua vontade. Deus falou, você fechou o que eu não mandei. Aí eu entendi tudo. Deus, me tira daqui, eu abro 10 clínicas. Abri uma igreja dentro do presídio. Porque quando você entra num quarto escuro, ou você fica igual uma menininha desesperada, senta e fica chorando, ou você procura um interruptor para acender a luz. Vai chorar? Vai adiantar alguma coisa? Eu entendi tudo que Deus queria. Eu lembro que nesse dia eu estava andando no pátio. Isso está lá no meu Instagram, assim, testemunho. Depois você entra lá, PR.Claudio Oficial. E tinha um camarada internado, preso numa cadeira de rodas. Já estava nessa cadeia há quase 2 anos. Ele ficou 6 meses dentro da cadeia, sem cadeira de rodas. Imagina o cara preso dentro da cadeia, dependendo de todo mundo para tudo. Irmão Valdo, eu estou andando no pátio sem camisa, cheio de tatuagem, careca de bermuda. Quem é que vai falar? Ali vai um varão, ali está um pastor, fala para mim. Eu estou andando falando com Deus, falando em língua estranha, e os presos perguntando, de onde que ele é? De que país que ele é? Será que ele está doido? Que língua que é essa? E eu falando em mistério com Jeová. E o camarada começou a andar do meu lado com a cadeira de rodas. Eu ia para um lado, ele ia, eu voltava, eu dei umas 10 voltas, até que você, ô pastor, já estou com os braços doendo. Pastor? Quem falou para tu que eu sou pastor, rapaz? Eu sonhei com o senhor há um mês atrás. E Deus falou para mim que quando o senhor chegasse aqui, potestades iriam cair por terra, correntes seriam quebradas, e um grande avivamento ia chegar no lugar. Tinha 350 ladrão na época. A cela, ela é
12 burras. Em cada cela tinha um mínimo de 40 pessoas. Naquele eu estava tinha 42 pessoas. Você tem noção disso ou não? Gente dormindo dentro do banheiro. A pedra que era para um dormia 2. No chão, na praia, dormia de 2 em cada colchão, cabeça com pé. Ele falou: pastor, amanhã eu quero te dar um presente. Você nem me conhece, quer me dar presente? Rapaz, ó, quando abrir a capa de chocolate para a enfermaria, o presente vai estar lá. Aí quando abriu a grade, 8 horas da manhã, eu tomei o meu café e fui lá para a enfermaria. Quando eu cheguei lá, o Walter estava de joelho na pedra orando. Ele orava 6 horas por dia, 5 horas por dia. Aqui era tudo calejado, era tudo escuro. Ele não sentia as pernas. Então ele pedia para alguém ajudar ele a ficar de joelhos, e ali ele passava 4 horas, 5 horas, 6 horas orando. Ele termina de orar. O pessoal ajudou ele a ficar sentado na pedra. Ele canta o hino da harpa e disse: pastor, o presente somos nós 3. Eles já estavam em 3 fazendo culto há 6 meses naquela cela. Em 3. Eu não aguento mais, pastor, eu estou cansado. O presente dessas 3 almas que o senhor pastorear. Quando eu terminei de pregar, tinha 35 homens dentro da cela. Começaram a ouvir a palavra. De quem é essa voz? Quem que é esse camarada que está pregando? Que mensagem é essa? E começaram a entrar. No segundo dia, 50. No terceiro, o povo começou a ficar no pátio e a cela lotada. Eu tive que trocar as ideias. Fomos para o parlatório. Conclusão: em 4 meses que eu fiquei preso, nós ganhamos 150 almas para Jesus. O Walter, Deus tirou da cadeira de roda, foi curado no culto. Deus ficou canceroso, irmão. Pensa no revolução. Eu tenho filhos na fé, meu, hoje. Pastor Eduardo é um pastor aqui em Guarulhos. O dia que as cartas ia trazendo aqui para pregar, se converteu nessa época lá. E quando eu saí, eu tinha discipulado ele continuou com a igreja. E muitas outras coisas aconteceram. Eu conto um pouco do meu testemunho nesse livro. Esse livro é um livro que o Senhor me deu, o verdadeiro avivamento. E se você adquirir esse livro aqui, você vai me ajudar no nosso trabalho da clínica, da casa de recuperação. Amém? Você vai ajudar lá a colocar um prato de comida na mesa. Hoje nós estamos em 13, 14 homens. São 4 alimentações para cada um por dia. Faz a conta. É muita comida, irmão. Você pensa que o Rafael chegou com esse corpinho? Quantos quilos, Rafael? Eu cheguei com 85, hoje está 103. Só? Quantos quilos? 85 cheguei. 80 está com 103? Eu, 18? 18 quilos, só. O camarada ganhou lá. Os camaradas comem com força, irmão, com força. O dia que você quiser ir lá, Angélica, eu quero convidar vocês para ir para o verdadeiro trabalho, o verdadeiro evangelho. É esse livro. Vai lá fazer o culto, vai lá fazer a visita. Junta aí uma galera, pega uns pacotes de arroz, vai levar, faz isso. E se você adquirir esse livro, é 30 reais. Pode fazer o Pix, pode comprar dinheiro. Leva mais para você doar para alguém que precisa ler, precisa se converter. E você estará nos ajudando. Amém? Mas em nenhum momento eu deixei de crer que Deus estava no controle. Foram 4 meses. Eu fui ouvido numa terça, na quarta chegou meu alvará. Eu ainda fiquei mais 2 anos de provisória na rua, tá? Sem poder sair da cidade, sair do estado, sair do país, sem poder chegar em casa depois das 10 horas. Eu ia para a igreja que eu pastoreava, eu dava 8h30, eu morava a 1 hora da igreja, eu tinha que sair a milhão para poder chegar, passar pela cidade antes das 10 horas da noite. Se eu fosse parado, eu voltava fechado de novo. Aí depois de 10 anos certinho, eu fui dar entrada no meu visto e Deus, pela misericórdia, me deu visto nos 10 anos dos Estados Unidos. Só Deus que fez isso. Nós estamos hoje para abrir uma clínica na Flórida. Tem muito drogado lá, mas não tem ninguém que quer fazer esse trabalho. O povo lá quer abrir igreja, não quer abrir clínica. Eu quero abrir clínica. Já sou chamado de maluco lá, o pastor maluco de São Paulo que quer abrir a clínica aqui. E eu gosto de fazer o que ninguém quer fazer, irmão. Faça o que ninguém quer fazer. E Deus vai te levar a níveis que ninguém vai chegar. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar? Você que entrou aqui igual aquela viúva de Sarepta. Eu disse aqui que o nome Sarepta significa fundição. Fundição significa fábrica. E o significado de fábrica é um lugar onde se fabrica coisas a partir de
de matéria-prima. Então, ou seja, na cidade de Sarepta não tinha mais comida, não havia mais esperança, mas Deus fabricou o que aquela casa precisava. Deus é o Deus que pode fabricar, mesmo que você não esteja enxergando o que você precisa. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos nessa noite. Eu oro pelos teus filhos que aqui estão, para que vieram. Seja com eles, Pai. Assim como o Senhor supriu a necessidade de Elias na torrente de Querite, assim como o Senhor mudou a história daquela viúva na cidade de Sarepta, o Senhor vai mudar histórias aqui. O Senhor vai fazer milagres na vida dos teus filhos que vieram aqui. O nome desse culto, Senhor, é milagre, providência e livramento. É o que eu profetizo sobre a tua igreja hoje, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e pode. Deus abençoe. Meu Deus, Deus abençoe, glória a Deus. Pastora Natália, faz a oração de encerramento para a gente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Jesus, só da igreja, com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Levantar as mãos para o céu, igreja, agradecer a Deus por essa palavra tão preciosa, por este culto tão maravilhoso. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, Pai querido, Deus amado, por esta rica oportunidade, Senhor. Oportunidade única, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, Pai, de estarmos na tua presença. Deus amado, nós cremos, Senhor, na atuação do teu Espírito Santo que foi manifesta nessa noite, neste lugar. Deus querido, os louvores, Pai, que nós apresentamos ao teu altar, Pai querido. Essa palavra, meu Senhor, que o teu filho tem, Jesus amado, o Senhor usado o teu servo, Pai amado, para transmitir esta rica palavra. Deus amado, como o Senhor usou o pastor aqui a dizer, Pai, que este culto, aleluia, é um culto de milagre. Eu creio. E eu creio, Senhor Jesus, como foi profetizado neste altar, como o Senhor fez na vida daquela viúva, Senhor. Famílias aqui nesta noite vai vivenciar o teu milagre, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, ela é vida. A tua palavra, Senhor, é libertação. A tua palavra, Jesus amado, ela é vida, aleluia. E nessa noite nós tomamos posse, meu Deus, dessa palavra. Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esta rica oportunidade, por este culto nessa noite. Essa é a palavra de gratidão que a tua igreja, Senhor, diz nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus